conseguiu dar aquela secada no Inter, o Corinthians fez o serviço ali, empatou com o Internacional. Jogo polêmico, inclusive, por causa do lance do pênalti para o Internacional. E tem mais, né? O Palmeiras vence fora de casa contra o Sport e cola na liderança. Está um pontinho agora do São Paulo, portanto, a briga mais do que nunca envolvendo ali 3 diretamente. E o Flamengo, que venceu a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã, também colou, tá a 3 pontos agora da liderança. Tá um bololô danado e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. O Grêmio, que também venceu, também se favoreceu dos tropeços ali do pessoal que estava na ponta e também se aproximou. Está cada vez mais embolado essa disputa pelo título no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre ela e também, claro, já projetando algumas coisinhas aí no meio de semana e as próximas rodadas, porque no meio de semana tem um Corinthians e Flamengo aí e a gente já viu alguma coisa do Corinthians que pode ser muito útil para o meio de semana. Vai jogar em casa contra o Flamengo pela Copa do Brasil e vai ter linha pós-jogo. Programa de hoje contando com as participações do Mauro César Pereira, do André Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Leonardo Bertozzi. Você participa com a gente na hashtag Linha de Domingo. Coloque a classificação, por favor, do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda temos mais 2 jogos aí nessa segunda-feira, mas a classificação já mostrando isso que eu falei sobre a liderança. São Paulo, 51 pontos. Palmeiras e Internacional estão empatados com 50 pontos. Nos critérios de desempate, o Palmeiras já alcançou a vice-liderança. E o Flamengo colou de vez com 48. Grêmio, 47. Atlético Mineiro, que perdeu, vai se distanciando ali do G4, principalmente. 42 pontos, mas está na zona de classificação para a Libertadores da América. Cruzeiro venceu o Santos de virada no Mineirão. Depois de uma sequência de empates, se reencontra com a vitória no Campeonato Brasileiro. E no meio de semana o Cruzeiro vai ter a Copa do Brasil aí contra o Palmeiras. Levou vantagem no jogo de ida, jogando no Allianz Parque 1-0. Corinthians, 34, tem a Copa do Brasil também. O Atlético Paranaense venceu o Paraná 3-0. 33 e o Santos, que perdeu para o Cruzeiro, 32 pontos, fechando a parte de cima da tabela. A gente olha esta tabela e vê o Palmeiras a 1 ponto do São Paulo. Vocês estão surpresos com o fato de, já nesse momento, o Palmeiras já ter esse tipo de resposta, já está a 1 pontinho ali do São Paulo? Está surpreso? Não, não estou. E também não estou surpreso com a Série A mais equilibrada de todos os tempos. Diferença entre o primeiro e o quinto, você falou do Grêmio também, de 4 pontos, ou seja, nós podemos ter qualquer um desses times ao final da 38ª rodada com a mão na taça. Se não é um campeonato brilhante, ele é muito emocionante e tem imprevisível por completo dessa vez, né? A gente já viu várias versões da Série A com um time que descolava e nesse momento, faltando 12 rodadas, já se apresentava como o candidato. A gente não tem o candidato. Tanto que a gente está falando agora de um candidato que apareceu no retrovisor recentemente, Palmeiras. O Palmeiras que não perdeu nenhuma partida sob o comando do Filipão no Brasileiro. E praticamente jogou todas essas partidas com um time alternativo, que é a palavra da moda. Eu não estou surpreso, eu acho que entre todos os pretendentes do campeonato é aquele que tem melhor elenco, por isso consegue jogar o campeonato do mesmo nível com um time reserva, até quando troca o goleiro, é a mesma coisa. Então eu acho que, inclusive, sem ser surpresa, o Palmeiras, e a gente pode ler aqui na nossa timeline do Twitter, o Palmeiras hoje é considerado pela mídia o favorito ao título brasileiro de 2018, mesmo estando ou não estando na liderança ainda. E mesmo estando em 3 competições. E mesmo podendo vencer essas 3 competições, sabe-se lá. Tem o desafio contra o Cruzeiro no meio da semana pela Copa do Brasil. Perdeu a primeira partida. Mas eu não duvido nada do Palmeiras, do Filipão e seus 30 jogadores. E acho também, como vários colegas aqui, em relação ao brasileiro, o principal favorito à conquista do título, mesmo com essa indefinição completa com 5 pretendentes nessa altura do campeonato. Tá surpreso, Kifuri? Não. Mas eu tenho uma forma um pouco diferente de pensar em relação a isso, porque há mais ou menos um mês, eu estou vendo aqui, foi no dia 19 de agosto, eu escrevi uma coluna no Lance, cujo título era Filme,
porque eu entendo que o Campeonato Brasileiro é um filme e a gente não pode incorrer sempre no erro de tratar cada rodada como se ela fosse uma foto, embora um filme seja uma sequência de fotos, mas algo congelado que não tenha nada a ver e que você possa olhar e dizer, bom, é isso, porque não é isso. O Flamengo nunca esteve fora da disputa do título, o Palmeiras nunca esteve fora da disputa do título, obviamente o São Paulo e o Internacional nunca estiveram fora da disputa do título, o Grêmio nunca esteve fora da disputa do título. Porque enquanto houver tantas rodadas como ainda há, você não pode jamais dizer que alguém que está a 6 pontos da liderança está descolado da corrida pelo troféu. O que agora, hoje, acontece é que o Palmeiras confirma que é o time com melhor desempenho. É o time que está mais quente. Melhor do segundo turno. É o time que vem mais forte. Se fosse aí uma sequência de trens, seria aquele que vem embalado de forma a se diferenciar dos outros. E isso nos passa a sensação de que se esse momento continuar, embora, como o Arnaldo falou, o Palmeiras tem aí as outras frentes, não está fora da Copa do Brasil, é perfeitamente possível o Palmeiras voltar do Mineirão com a classificação, essa menos ao feitio dele do que está do Cruzeiro, mas não dá para fazer absolutamente nenhuma previsão. No Campeonato Brasileiro é isso que nós estamos vendo. O Palmeiras tem um time para cada competição. E você, às vezes, não consegue, avaliando os desempenhos de um e de outro, qual você preferia escalar se o título dependesse de um jogo, do próximo jogo. Seria, creio eu, hoje, uma mistura dos dois. Mas o que está acontecendo agora, fora o arranque do Palmeiras, é que o São Paulo ganhou um jogo nas últimas 5 rodadas e o Internacional acaba de completar 2 rodadas consecutivas em que o primeiro lugar esteve ao alcance e ele não chegou. E a gente também tem uma tendência a dizer tal time não quer ser campeão. É uma coisa com sentido figurado, evidente, que passa uma sensação de não estar se esforçando ao máximo ou usando da melhor maneira as suas qualidades. São Paulo tem passado isso um pouco. É absolutamente insano achar que os 2 times, que são ainda 2 dos principais candidatos, mas não apenas os 2 principais, 2 dos principais, não estão tratando essa oportunidade como se ela fosse algo realmente importante, que valesse a cada rodada o seu máximo, o seu melhor. Não é uma questão de dedicação. Não, é uma questão de limite. Num campeonato como esse, equipes passam por momentos de queda de desempenho. Muitas vezes é uma questão de negociar isso. Treinadores que têm um maior conhecimento dos seus grupos de trabalho talvez possam falar, olha, nesse momento aqui, nessa sequência de jogos, do ponto de vista físico, nós vamos ter dificuldade, porque tem a outra competição e não vamos conseguir treinar e recuperar e tal. Mas nem sempre é possível fazer isso. Sim. Então, o Inter e o São Paulo estão, nesse momento, em baixa, embora ainda tenha uma pontuação que os permita lutar. Então, eu acho que a maior que o Palmeiras é o favorito no momento, porque há algumas rodadas o Palmeiras vem sendo um time muito confiável. Yeah. Mas ele precisa sustentar isso, ele precisa negociar com o Libertadores. Se passar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, precisará negociar com a Copa do Brasil também. Negociar internamente. Sim. Mas eu não consigo, foi no dia 19 de agosto que eu escrevi essa coluna, a situação é a mesma, embora haja muito menos pontos disponíveis, mas ainda são pontos suficientes para você falar, nada está certo. Acho que o Atlético Mineiro, pela distância, não pode sonhar com o título. Sim. Mas os outros... Os outros 5. Mauro, qual é o mérito do Palmeiras nessa história de estar um pontinho do São Paulo, vice-líder hoje do campeonato, essa arrancada que deu depois da chegada do Felipão? Acho que é ter mais dinheiro, ter mais jogadores que podem decidir jogos, desses jogadores que saem do banco, aconteceu de novo. Quando ele poupa jogadores titulares, os jogadores que são importantes, eles saem do banco e podem decidir, porque o nível técnico médio do elenco do Palmeiras é superior aos demais. No futebol muito ruim que é praticado no Brasil, né? Os jogos horrorosos quase sempre. Esse jogo Palmeiras e Sport Palmeiras também foi mais um jogo feio demais, um jogo com mais de uma centena de rebatidas, com quase 100 lançamentos / chutões, disputado como tem sido vários jogos desse campeonato. A estratégia do Scolari não muda, é a mesma.
para consumo interno, na mediocridade do nosso futebol, ela é mais que suficiente, está se provando desde que você tenha bons jogadores. Ele não tinha Camarões em 2012, foi rebaixado do Palmeiras. Agora tem camarão, tem lagosta, tem vários frutos do mar, então consegue fazer ali um rango que dá para matar bem a fome, e é o que está acontecendo. Nossa, Paede. Não sei se chega até essa sofisticação, acho que não. Acho que é uma coisa um pouco mais rústica, né? Uma comida um pouco mais primitiva. Como o futebol que se joga no Brasil. Um jogo muito ruim, gente. Que jogo feio. Agora, se a gente analisar só o resultado, o Palmeiras arrancou a força para uma vitória sobre um esporte fraquíssimo. Aliás, mas o esporte ganhou. O esporte, quando ganhou do Palmeiras aqui em São Paulo, foi na 7ª rodada, chegou à mesma pontuação do Palmeiras e estava em 9º no campeonato. Fez 11 pontos até aquele momento. De lá para cá, o esporte fez quantos pontos? 13, né? Tem 24, fez 13 em 19 jogos. Então, aquele era um momento diferente do esporte e do Palmeiras. Agora é outra história, completamente diferente, mudou tudo. O esporte é um time que parece condenado ao rebaixamento. Hoje se percebia claramente que um gol do esporte seria quase que um acidente, um absurdo, não custava nada. E o Palmeiras sofreu para vencer. Se o Palmeiras praticasse um grande futebol, com o elenco que tem, que é aquilo que eu espero do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do São Paulo, dos times de futebol no Brasil, cada um dentro das suas possibilidades, venceria o esporte com o pé nas costas. Não seria 1-0 suado, com a bola sendo empurrada para dentro do gol. Não, ia fazer 1, 2, fazer um abraço, tchau. Mas raramente temos jogos assim. Os jogos são fracos. Os vencedores, em geral, conseguem esses triunfos mesmo contra equipes tecnicamente muito fraquinhas, quase sempre na marra. E é a tônica. Para consumo interno, está dando para o gasto. E acho que a grande questão é que agora a sequência de jogos será mais difícil. O Palmeiras pegou uma sequência mais fácil e agora vai ter uma sequência mais difícil. Sim. Os jogos que vêm pela frente são jogos contra equipes do bloco de cima, grande parte deles, né? Até aqui o Palmeiras enfrentou do bloco de cima basicamente o Inter e o Corinthians. Ali daqueles Daqui a 2 rodadas tem o São Paulo, por exemplo. Tem o São Paulo fora. Estou falando do Palmeiras com o Scolari, né? Ah, sim. Enfrentou o São Paulo lá na frente, mas ainda era o Roger Machado o treinador, foi logo no começo do campeonato ainda. Então, acho que é isso. Acho que é perfeitamente possível que o Palmeiras assuma a liderança, tenha um elenco para isso, e eu acho que é isso que tem que se esperar. Não tem que ficar surpreso. O Palmeiras tem a obrigação de estar brigando em todas as frentes. Por que a patrocinadora contrata jogadores assim, a rodo? E por que o Palmeiras tem dinheiro e contrata para quê? Para disputar uma competição, abrir mão da outra? Não, para isso. E é disparado o time que mais pontuou nessa época agora, nesse período com o Scolari. Bem. Tem uma receita aí, nessa receita de frutos do mar aí, que a gente tem o Dudu e o William. Então, assim, time alternativo, time reserva, etc. no Brasileiro. Aí 0-0, enroscou. Aí o pessoal vai lá no Twitter, o jogo tá feio e tal, papapá. Segundo tempo, ele põe o Dudu, põe o William. Um dos dois acaba resolvendo. Tem sido a tônica, né? Hoje foi o William a fazer o gol. Boa noite. Boa noite. Pinheiros, fã de esporte. Claro, o talento faz a diferença, a qualidade técnica faz a diferença. Mas eu não vou mentir, eu tô surpreso sim. Tá? Eu tô, porque acho que a mensagem que o Palmeiras passou até na escolha do Filipão, na atenção que deu às Copas, era de um brasileiro que estava quase atrapalhando. No início. Tipo, no sentido de, cara, putz, tem que jogar mesmo. E aí que eu acho que foi o pulo do gato que ele deu, que eu achei uma coisa muito inteligente e que o seu antecessor, o Roger, não tinha feito. Estimular a competição dentro do elenco, pela qualidade, pela homogeneidade que ele tem no elenco, pela proximidade mesmo que há entre os dois times, né? Ele conseguiu transformar o brasileiro, em vez de um estorvo, numa motivação para quem ia jogar o Campeonato Brasileiro. E isso tem claramente acontecido. O Gustavo Gomes, para mim, o melhor do time hoje. De novo, uma atuação destacada. Há uma discussão para falar, peraí, nos jogos importantes, será que eu não quero esse jogador nos jogos importantes? E o que está oferecendo essa possibilidade? Esse time, o time do fim de semana, vamos dizer assim. Então, embora eu entenda que quando a coisa for para uma reta final, e acho que o Palmeiras vai ficar nesse bolo, a tendência é começar a rodar menos, porque aí aquela coisa do esforço final, esse time já ofereceu muita alternativa. Então, não era algo que eu imaginava, mas acho que o mérito está aí, ele é muito claro e daqui para frente a gente vai ver o Palmeiras ficar nessa briga. Você vê um mérito na gestão de grupo do Filipão. Eu acho que, isso. Eu acho que principalmente sim. Tem, vários jogadores estavam meio escanteados, esquecidos. Sim, sem dúvida. Tudo bem, o caso do Gustavo é um que chegou agora, mas o Jean, tudo bem, a torcida às vezes não entende porque o Jean entra tanto ou entra em alguns contextos. O próprio Dudu estava meio embaixo. O Dudu, aliás, foi um que ganhou muita confiança também com a chegada do Scolari, então... Daverson. O Daverson foi também ressuscitado. entrava 5 minutos e muito.
Então, vários jogadores ali passaram a entender que, dentro de uma disputa interna, eles tinham que se mostrar, eles tinham que dar uma resposta e tem dado. Tem a Copa do Brasil na quarta-feira. Na minha cabeça, nesse momento, tendo a chance de ganhar o Brasileiro, é claro que o Brasileiro é maior que a Copa do Brasil, premiação à parte. Mas aí, para usar uma palavra do André, como é que você negocia uma final, né? Não negocia mais. Né? Mas esse é um ponto importante, Bertozzi, até a minha sequência aqui nessa conversa. É assim, agora, a possibilidade do título brasileiro está claríssima, está escancarada. Está ali, ó. E vai ter o confronto direto com o São Paulo, que é o líder. Tudo bem, Morumbi, historicamente, não ganha desde 2002, a gente cansa de mostrar aqui o gol do Alex, a última vez e tal, toda vez a mesma história. Mas está ali. Aí o Palmeiras tem o jogo contra o Cruzeiro, que não dá para negociar. Força máxima. Lá, tem condição de chegar à decisão da Copa do Brasil. Na outra semana, aí vai ter esse mesmo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, 11 da manhã, aqui no Brasileiro, Allianz Parque. Na outra semana tem o Colo-Colo em casa, time que o Palmeiras já fez 2-0. Não vale a pena no próximo final de semana, eu sei que esse time está dando certo, esse time alternativo, mas não vale a pena no próximo final de semana pensar com carinho nesse jogo, entrar, ganhar esse jogo do Cruzeiro, que também, não sei se vai estar com o time alternativo ou não, possivelmente deve estar, né? Vai ter o Boca porque vai ter o Boca numa situação adversa, comprar oposta do Palmeiras. E o detalhe do Cruzeiro, esse time alternativo do Cruzeiro começou a entregar também. Isso. Ganhou hoje. Porque tudo é sequência também, né? Exato. E os jogadores se acostumam com dinâmicas. Eu só quero concordar com o Léo em relação ao estar surpreso ou não. Eu disse que não, mas na verdade é falha minha, não entendi bem a pergunta. Eu estou sim surpreso com a pontuação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu não estou surpreso com o fato de termos tantos candidatos. Eu não achava, quando o Filipão assumiu, que o resultado viria tão rapidamente. Foi instantâneo. E eu achava que haveria um direcionamento de forças para as duas competições em mata-mata. Era a minha impressão. Então, eu imaginei, o Palmeiras não vai largar campeonato nenhum, porque o Filipão chegou já dizendo que não ia fazer isso, mas a gente ia perceber claramente que interessava mais, principalmente porque era um técnico chegando com a temporada em andamento, com as características de trabalho e de estratégia que ele tem, que são mais adaptáveis aos mata-matas. Eu achava que na Libertadores e na Copa do Brasil a gente veria uma resposta mais rápida do que no Campeonato Brasileiro. Mas como quando ele chegou, o Palmeiras também não estava tão longe, em termos de é possível ou não disputar o título? Sim, e é isso, essa é a confirmação. Mas eu também não achava que no Campeonato Brasileiro seria assim tão rápido. E aí, qual vai ser a negociação agora? Eu acho que a negociação é simples. Ele não precisa os adversários nem precisam pedir resgate muito alto não para ter a negociação, porque eu acho que nessa situação já ficou tão definido qual é a estratégia, ou definida qual é a estratégia do Filipão para frentes diversas, que tá até confortável administrar essa situação. 2 pontos me chamam muito a atenção. O encaixe do estilo do Filipão com o tipo de elenco que o Palmeiras tem hoje, o Mauro falou, é um elenco com mais de 20 jogadores com qualidade parecida. E os meses de agosto e setembro loucos, né, com essa sucessão de partidas para o Palmeiras especificamente, ela também, essa sucessão de jogos, ela se encaixa ao estilo Filipão, que é o estilo de administração de grupo. Repito que o Filipão não teve uma semana até agora para treinar o time, e não precisa disso. Com um elenco desse, é o único cara que não precisa de uma semana completa para treinar o time. Até às vezes ele nem viaja, lá vai outro treinador. É o suspenso. Estrategicamente, resgatando os jogadores, conseguindo utilizar, ele sobreviveu e está sobrevivendo ao segundo mês dessa forma. E o segundo ponto, William, é que me chama a atenção é a condição psicológica do Palmeiras hoje é muito favorável. Muito. Então, você falar vai pensar no jogar com o tabu do São Paulo no confronto direto. Quem está pressionado é o São Paulo, não é o Palmeiras. O São Paulo está pressionado pelo tabu, pelo ver o rival no retrovisor. Tá. Quem está pressionado é o Cruzeiro com o Palmeiras na quarta-feira, não é o Palmeiras. O Palmeiras, se vier a classificação, já perdeu o primeiro jogo. O Cruzeiro só tem essa frente. O Boca, resgatar o Boca, não vai ser muito complicado. O Cruzeiro sabe que precisa, depois de ter confirmar a classificação à final da Copa do Brasil. Então, o Palmeiras vai para a quarta tranquilo,
vai jogar aqui de manhã com o Cruzeiro. Qual o Cruzeiro? Vai jogar com apoio total do torcedor brasileiro. Sim. Contra o Colo-Colo, eu acho que o Palmeiras tem aquela... 2-0, o time do Colo-Colo é fraco. Só que o Palmeiras teve uma experiência não tanto quanto traumática o Cerro Porteño. Então, assim... Me parece que não haverá qualquer tipo de negociação. De facilitação com esse jogo. Nada. Eu acho que, por incrível que pareça, mesmo o confronto desses 4 é o mais fácil. Palmeiras e Colo-Colo em casa. Tecnicamente falando. Porém, tem a questão Libertadores e o trauma do outro jogo, né, do Cerro Porteño. Então, o Palmeiras não vai para o jogo com o Colo-Colo, vai com o time da Libertadores titular para o jogo contra o Colo-Colo. E aí, no sábado contra o São Paulo, véspera da eleição, ele vai, torcida única São Paulo, se vira São Paulo. Se vira. A chance de vocês é hoje aqui. Eu ainda tenho mais algumas rodadas, eu tenho a Libertadores, talvez eu ainda esteja na Copa do Brasil. Então, a pressão psicológica agora é todas nos adversários. É no Inter, é no São Paulo, é nos demais, não é no Palmeiras. O Palmeiras está tranquilão. Tem um contexto nisso tudo que eu acho interessante, que é sustentar a liderança. Quem disse que é fácil você ficar nessa situação? Isso. Muito do que está acontecendo com o Internacional e com o São Paulo pode ser, eu não estou fazendo nenhuma afirmação, mas pode ser uma dificuldade de ser o piloto que larga na frente e tem que cruzar a bandeira de chegada na frente também, sabendo que todo mundo está vindo aí com força. Sim. E o Palmeiras não tem isso. Não tem porque ele não precisa sustentar nada, não tem porque ele tem fartura de objetivos no ano, não tem porque ele tem um nível de confiança absurdo agora, cada vez que o time do Palmeiras entra em campo. Então, enquanto os jogadores do São Paulo, muitos deles, não todos, claro, no ano passado, jogaram um campeonato para não ser rebaixados, pressão gigantesca, e quando passarem, se é que vão passar por isso de novo, ou no São Paulo ou em outro clube, terão essa experiência e saberão lidar com ela melhor do que lidaram. Jogadores do Internacional, que estavam na Série B e que agora estão na iminência de disputar um título, mas que precisam disputar esse título todo fim de semana, mesmo tendo só uma competição, estão lidando com uma situação que não é simples. Para muitos deles é nova. Os jogadores do Palmeiras, no momento, a placa é: estamos aí, amigos. Não, o André está usando a figura da corrida de Fórmula 1 que a gente já usou aqui para descrever essa situação. É como se o Palmeiras fosse dando a volta mais rápida e o São Paulo e o Internacional não tem mais troca de pneus, entendeu? Os caras estão lá, eu falei, tem pouca gasolina. Os caras têm que chegar na raça, na mão, né? E acho, sim, além disso que o André descreveu em relação ao São Paulo e Internacional, tem um aspecto jejum. O São Paulo está na fila de títulos. Isso passa a cada rodada. São Paulo não... também, né? O Inter não vence o brasileiro desde 79. Então, lidar com isso não é simples. E além do fato de terem elencos inferiores ao do Palmeiras, obviamente. Então, assim, o Inter esteve mais confortável em segundo lugar o tempo todo. Jogava melhor, jogava mais solto em segundo lugar. E o São Paulo também. Isso é visível nesse momento do campeonato. Então, acho que tem essa situação que favorece o Palmeiras e também favorece o Flamengo e o Grêmio, que estiveram ali enroscados, mas estão em distâncias alcançáveis. Já fizeram a sua troca de pneus, já botaram gasolina também e vão ter gás para chegar até o final do campeonato. Tem elenco para tal. O Flamengo já foi descobrindo resgatando alguns jogadores nessas últimas partidas. Depois a gente vai chegar e falar do Flamengo. Do Flamengo e Atlético. E do Grêmio também, né? E do Grêmio também. Tem uma frase do Lisca sobre o Grêmio que, para mim, é importante. Então, o resgate do futebol do Grêmio. A gente tem que levar em conta, além da questão do psicológico, que é evidente, hoje a confiança do Palmeiras está lá em cima, do São Paulo e do Inter não. Se o Palmeiras joga sem 3, 4 jogadores, você pode até discutir se jogou porque quis, porque trocou, O São Paulo e o Inter, sem 3, 4 jogadores, cara, dependendo de quem seja, isso vai ficar mais acentuado. O São Paulo sem o Everton, mas também sem o Bruno Pérez, que é um escape importante ali pelo lado. Você acaba tendo que mudar a característica ou colocar um jogador que não vai entregar no mesmo nível. É muito mais difícil para esses times trocar. Ela foi do esporte, a frase dela é isso. Inter e São Paulo com elencos curtos parece ter chegado ao limite. A gente já vem discutindo aqui essa história do São Paulo ter chegado no limite, né? E para esse limite também, acho que ele se impõe pelo estilo de jogo adotado, né? Faz-se a opção pelo estilo mais fácil. Sim. É o tal time reativo. Então o repertório é muito pobre.
Você vê um São Paulo jogando contra o América, tomar o gol, faltando aí cerca de 10 minutos, o que faz o Aguirre, que eu até acho que é um bom técnico, mas ele faz o quê? O de sempre. Funcionou contra o Vasco, contra, sei lá, o Fluminense, empilha centroavante, entra Carneiro, Ovelha, todo mundo. Já estava lá o Trellis, aí tenta jogar bola na área para ver o que acontece. E é só. No final do jogo, o América administrou ali o resultado, não correu grandes riscos, ela teve chance, embora nem quisesse chutar no gol. Olha, tá 1-1, tá legal para mim, vou ficar com a bola aqui e tal. Porque os times não têm repertório. Eu acho que isso também é uma questão de um pouco mais de treinamento, sabe? O São Paulo tem semanas aí para treinar. O São Paulo, até o Ricardinho do DataSpin colocou essa informação ontem no Só Twitter. tem centroavante, é interessante. Armador. Nas semanas em que o São Paulo teve livre para treinar, o time não venceu no final de semana. Ou seja, ficou livre, entre aspas, de outra competição, que era a Copa Sul-Americana, ganhou semanas inteiras para treinamento, mas o repertório é o mesmo. Aí não foi vítima dos desfalques também? Eu acho que, mas todo mundo vai ter desfalque, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai ter que enfrentar isso. Aí acho que o técnico vai ter que encontrar algumas soluções. E o jogo é sempre o mesmo estilo de jogo. É sempre a mesma coisa. O repertório é o mesmo. Quando está na dificuldade, é sempre igual. Tudo muito parecido. Não vai funcionar sempre. Nem sempre vai conseguir arrancar uma vitória à força. Eu acho que essa é a grande questão. A gente não vê trabalhos de treinadores que consigam tirar algo mais, que consigam apresentar alguma coisa diferente. Chega no dia lá no final de semana, você vê uma jogada, uma situação, um comportamento um pouco diferente. É muito pouco, muito pouco. Não tem tempo de treinar. Quando tem, também não acontece nada. Essa semana eu vi uma matéria no Globo, inclusive, que eu cheguei a ficar espantado. Falava dos períodos de treinamento do Flamengo. Eles disseram que não teve tempo de treinar. Como? Ficou mais de um mês parado na Copa do Mundo. Como não teve tempo de treinar? Teve 17 dias entre a eliminação do Carioca e o início do Brasileiro. Então, tem alguns períodos em que você pode fazer alguma coisa. Mas acho que o Aguirre gastou tudo que ele tinha no mês da Copa do Mundo, inclusive o jogador. O time voltou. Não é isso. Algo mais não tem jogador. Não tem jogador? Não tem jogador. E o Lisca tem o quê? Não, mas o Lisca, o Ceará não está disputando o time. O Aguirre está disputando com os mineiros. Mas tirou lá de baixo. Tá brigando para sair. Sim, no limite dele. O Aguirre e o São Paulo não estão lutando. O São Paulo é uma coisa curiosa. Em termos de jogadores, o São Paulo que lutou contra o rebaixamento ano passado tinha mais do que esse ano. Tinha o Hernanes, tinha o Cueva, o Aguirre, durante a Copa, acho que trabalhou exemplarmente um time titular para uma coisa, conseguiu arrancar. Agora, sim, a falta de jogador para ganhar do América, Arnaldo? Não. 50 mil pessoas? Não, então, esse foi o único tropeço do Aguirre no campeonato. O único tropeço. Mas é um tropeço que vem se anunciando. Sim. As vitórias são sempre sofridas, suadas. Porque o São Paulo não tem alternativas técnicas para o seu elenco. Esse é o ponto. Eu acho que os times não evoluem. O Nenê é o único jogador tecnicamente. Sim. Não, acho que o time até. Essa é a questão. Acho que não. Acho que a questão do São Paulo não é a questão do time. É uma questão de peça, de jogador. Um jogador que possa ser decisivo, um jogador que possa... O Nenê tem 37 anos. O cara joga, tal, tem a bola parada boa, etc. E tal, mas ele não é um meia criativo. O São Paulo não tem um jogador criativo. Nenhum jogador criativo. O São Paulo tem um time forte, defesa forte, time competitivo, e acho que... Então tem um problema de formação de elenco. Sim, claro que tem. Reserva de 10 milhões. Claro que tem, exatamente. Evidentemente tem. Custou o preço do Diego Souza, que também foi caro. Eu acho que aí tem duas coisas. A primeira, especificamente em relação ao São Paulo. A primeira é, a confiança de um time de futebol, ela vem daquilo que ele já fez e deu certo. O São Paulo está fazendo um bom campeonato. Não vai ser agora, mesmo que houvesse condições, creio eu, que o São Paulo passaria a mostrar outros artifícios, outro tipo de jogar, a entrada de um jogador que até agora não fez diferença e passa a fazer. O time de São Paulo é um time de futebol simples, é um time que conseguiu mudar completamente a perspectiva do ambiente no clube, do torcedor em relação ao que era possível. Ano passado lutou para não cair, conseguiu escapar. E o treinador foi substituído com o campeonato em andamento, embora já estivesse observando o time durante um mês antes do Dorival ser demitido, pensando na televisão, o que eu posso fazer, o que dá, que jogadores eu poderia usar, que não estão sendo utilizados e tal. É um trabalho de muita conversa. Eu entendo que é um trabalho, conforme o Mauro disse, de pouco repertório, mas eu também não entendo que seja justo cobrar mais repertório com as condições que os técnicos têm para trabalhar no futebol brasileiro, especialmente aqueles que estão liderando o campeonato. Porque uma coisa é você achar assim, dá para São Paulo jogar mais? Vamos supor que desce. Dá. Tem um jogador criativo no banco que não é utilizado. Por que esse jogador não entra?
Porque o futebol não é pega o jogador e entra. E dá certo. Porque na maioria das vezes não dá. E aí a pressão que vem sobre o treinador é, mas espera aí, você vinha liderando o campeonato com uma forma de jogar. E quando faltam 10 rodadas, você tentou... A ideia, a tese, eu concordo. O futebol brasileiro, em média, é pobre. Sobre todas as equipes, você normalmente pode dizer a mesma coisa. Tem uma maneira de atuar que os adversários conhecem, que a torcida conhece também, tem pouca variação, é uma outra coisa. Você falou de 3 equipes que estão fazendo exatamente isso. Então, com mais tempo de trabalho, com mais sequência, com elencos mais fartos, você pode ter variações. Agora, a gente querer imaginar que há condições para treinar um time de futebol no Brasil e fazê-lo capaz de mostrar olhares diferentes para os seus adversários, eu não entendo que dê para você fazer isso. Concordo e acho assim, nesse aspecto, o São Paulo e Inter são times bem treinados. Se eles não fossem bem treinados, não estariam nessa situação. Sem dúvida que não. E não por acaso, São Paulo e Inter foram melhores na sequência mais difícil, entre aspas, da tabela contra times que têm mais nível de jogo. Eles conseguem jogar... O São Paulo tem uma dificuldade imensa contra times fechados, contra times que se defendem, porque eles não têm muito repertório. Então, assim, o Inter teve dificuldade com o Paraná, teve dificuldade com a Chapecoense, né? O São Paulo teve dificuldade com o América, teve dificuldade com o Paraná, e eles foram bem. Agora é a parte devastadora da tabela. Aí o São Paulo foi bem contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Cruzeiro. O Inter foi bem na sua sequência mais difícil, porque tem mais... possibilidade, o tipo de jogo do São Paulo e Inter, de se encaixar em jogos grandes. E acho que essa é a situação. Esse tipo de jogo nunca foi caracterizado por generosidade ofensiva. Nunca foi assim. É um tipo de jogo que te protege mais e é um tipo de jogo que te permite almejar a vitória em quase todas as situações, mas pouco mais do que isso. E, assim, nisso aí, os dois times estão... líder e vice-líder. Tanto que o Palmeiras vence com muito mais tranquilidade. O Grêmio também. E o Flamengo deveria vencer com mais tranquilidade também. Aí você olha para a próxima rodada, é curioso, né? Porque a gente está sacando que para o Inter é muito mais confortável, então um jogo grande. Vai pegar o Vitória. Inter e Vitória. E o Vitória, tudo bem, hoje fez um jogo até atípico para o Vitória recente, né? Um 4-3 aí para o Botafogo. O Vitória parecia mais organizado defensivamente, mas em jogos recentes contra adversários melhores fora de casa conseguiu dar trabalho. É uma boa chance para ver isso aí, porque a rigor agora, todo mundo vai ter mais jogo, entre aspas, pequeno do que jogo grande daqui até o São Paulo vai pegar o Botafogo no Engenhão, Engenhão nada, no Newton Santos. Tem um Botafogo que vem de 2 vitórias, ganhou vitória dificílima. 4-3 lá contra o Vitória, no Barradão, complicado. O negócio aperta lá. Principalmente depois do Carpejano. Mas é um adversário complicado para o São Paulo. E na Sul-Americana, faça justiça. Merecia muito melhor sorte. Sim. O São Paulo até nas próximas 3 rodadas, ele define a sua vida no campeonato. Botafogo fora, Palmeiras e Internacional. Os 2 confrontos diretos. Palmeiras no Morumbi e Inter no Beira-Rio. Enfim, se não pontuar minimamente para continuar entre os primeiros, não vai mais brigar pelo título, vai começar a brigar pela Libertadores, para tentar chegar em quarto, porque tem uma coisa aí também, né? Que vai ser considerado um fracasso em termos de campeonato e não pode ser um fracasso em termos de planejamento que o São Paulo pretende. Exatamente. Não pode. Mas quem liderou por X rodadas vai ser considerado um fracasso. Aí é a interpretação. Exato. Tanto o Inter quanto o São Paulo. Também. Acho que também. Talvez a frustração do São Paulo maior pelo número de rodadas na liderança e tudo mais, etc. Mas eu acho que são 3 partidas quase definitivas aí para o futuro do time no campeonato. E nesses... Nós estamos falando de uma briga de 5. Lá até minha filha já aprendeu, as 2, aliás. Quando entrou o G6, deu aquela confusão e tal, não eu explicar. Mas já se adaptaram. Já. Você vê lá, os 4 primeiros são 5. Tem um desses 5 que não vai ficar entre os 4 primeiros, entendeu?
E Não vai ter jeito. Né? Não vai fechar a conta. E assim, nós estamos falando desse equilíbrio brutal. Tem gente que vai ficar mais frustrada e talvez não vá nem para a Libertadores. Mas esse campeonato é 2009 escrito, né? Então, mas 2009, sim, é No 2009. sentido de que o Palmeiras, por exemplo, liderou aquele campeonato, tinha cara até de campeão e acabou fora da Libertadores. Então, mas assim, sim, pode O Palmeiras está numa pode condição... acontecer, pode acontecer. Não vou Isso mesmo. comparar, eram duas situações, mas o Palmeiras está naquela condição... O Flamengo, o Palmeiras era o 7º. Aham. O Palmeiras, quando... Deixa eu fazer as contas aqui para não errar. Palmeiras, quando o Filipão assumiu, ele estava a 7, 8 pontos do líder. Ele fez 23 pontos nesse período, Inter 18, Perfeito, Grêmio 17, São Paulo 16, Atlético 15, Flamengo 14. perfeito. Ele estava coisa de 7, 8 pontos do líder. O Palmeiras, e aquela história, parecia que o brasileiro era um problema ali, né? Esse brasileiro não vai dar certo. Hoje ele está a 1 ponto do líder. Mas achar o brasileiro um problema faz parte, eu acho que, digamos assim, da tolerância que o universo do futebol e boa parte da imprensa tem com esse tipo de coisa. Os técnicos que escanteiam o Campeonato Brasileiro. Não, está disputando outra coisa que não é importante. Como não é importante? É importante para o Felipão, para o Palmeiras, para o Mano com o Cruzeiro, para todos os demais. O Renato com o Grêmio. Como é que você despreza o campeonato? Despreza a sua liga. É discurso Então a gente confortável embarca pra muitas eles. vezes nessa onda, entendeu? Os caras vão para o time reserva. Nunca venceu um campeonato brasileiro, certo? Não. Jamais. Não Copa do Brasil, foi finalista de Libertadores e tudo, mas campeonato brasileiro... Então, assim, é uma situação muito cômoda, é muito conveniente para os treinadores, para os dirigentes, porque você está vivo no mata-mata, então você passa a tratar o campeonato como se fosse uma coisa secundária, algo que atrapalha. Como atrapalha? Pelo amor de Deus, o campeonato atrapalha. Então vai jogar Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, né? Pelo amor de Deus. Se o Campeonato Brasileiro atrapalha... Pô, Esse atrapalha de verdade. Bom, vamos entrar um pouquinho no assunto do Internacional e Corinthians. A gente está falando do Inter aqui na briga pelo título. Só uma coisa aqui para não perder, porque no final das contas a gente acabou não fazendo, porque o assunto, né, se estendeu. E tem um na lata aqui, só para fechar aqui. Na latinha. Na latinha. Na latinha. Porque, até para fechar o raciocínio do pessoal aqui, geralmente o na lata ele abre o raciocínio. Vamos fechar o raciocínio aqui do pessoal com o nosso na lata, para a gente falar um pouco do jogo do Inter com o Corinthians, porque o Corinthians vai ter aí o Flamengo pela Copa do Brasil no meio de semana e hoje já fez um teste, porque não pode jogar o Roger, Jonatas machucado e tal, e o Corinthians já fez um teste ali daquilo que pode ser o time contra o Flamengo. Vamos lá. Quem ameaça, então, mais a liderança do São Paulo, Arnaldo? Palmeiras. Ok. Bertozzi? Palmeiras. André? Palmeiras. Mauro? Inter, por causa da tabela. Por causa da tabela. Sim. Perfeito. E eu vou de Palmeiras também. Tem só uma coisa curiosa que o Mauro falou da tabela, né? Pode falar. A gente falou dos confrontos diretos, né? Então o Inter recebe o São Paulo joga o Palmeiras. De fato, a tabela, em tese... E tem uma outra situação entre os três. Faltam 12 jogos. O Inter e o Palmeiras fazem 7 em casa, 5 fora. O São Paulo faz 6 em casa, 6 fora. Então, grande coisa, mas é um fator importante. Então, para Inter e Palmeiras, das 12 restantes, 7 são em casa. Daqui a 3 rodadas, o São Paulo vai ao Beira-Rio. Isso. Então, Se a tabela estivesse como 2 semanas atrás, alguém poderia falar, grande chance da coisa se decidir, ou pelo menos se encaminhar de uma maneira mais clara aí, ou que nenhuma dessas duas coisas acontecesse, mas o Internacional aproveitasse esse jogo para, no confronto direto, passar à frente do São Paulo. Pode até ser que isso aconteça, e nenhum dos dois esteja nessa situação com possibilidade de ser líder do campeonato. O Palmeiras pode estar na frente dos dois. Exato. Daqui a 3 rodadas. Exato. E não esqueçam... esqueçam que a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco, mas o Flamengo chegou com seus 48 pontos ali também. Né? Também. Claro. Também tá ali. E assim, só para dar um... É que eu já estava checando aqui, porque esse negócio de ver tabela de classificação é um negócio de louco, né? Mas o Flamengo, por exemplo, ele vai ter o Bahia fora, Aqui. né? Tem o Corinthians fora e tem depois em casa o Fluminense. Tem um Fla-Flu. É essa a sequência, é isso. É essa a sequência. É uma coisa para a gente analisar também no próximo bloco. Vamos falar então do Corinthians. Corinthians empatou com o Internacional, saiu perdendo o jogo, reclamou muito do gol. Eu falei, aliás, pênalti no começo do programa, né? Pênalti não. Ou impedimento irregular ali do Leandro Damião. Reclamou demais. No segundo tempo, o Douglas, no comecinho, acabou empatando o jogo. Esse Corinthians que a gente viu hoje... Tá? Falando de formação, jogadores. É o Corinthians que vai atuar contra o Flamengo ou
Muda alguma coisa? O que muda? O treinador disse após o jogo que pode ser, porque ele gostou de uma série de coisas que viu. E claramente, em relação à maneira de jogar, era uma experiência para enfrentar o Flamengo na quarta-feira. Por quem está disponível, por quem não está, e por uma coisa. O Jair Ventura tem que começar, pelo menos, tentar começar a aplicar a forma que ele pretende que o Corinthians atue. Ele trabalhou em 2 emergências nos 2 primeiros jogos. Ele foi ao Allianz Parque e foi ao Maracanã com o objetivo de sair de lá Vivo. disputando ainda a Copa do Brasil. E é o que acontece. Aí ele teve uma experiência de mandante contra o Sport, que o Corinthians, no final do jogo, conseguiu a vitória. Embora não tenha atuado muito bem, no primeiro tempo, atuado mal. Hoje o Corinthians teve mais confiança, mais segurança com a bola em seu poder, embora ainda não seja um time de muita circulação e tal. Foi superior ao Inter nos 15 primeiros minutos, foi superior ao Inter durante o segundo tempo, de maneira geral, digamos assim. Mas não que tenha merecido vencer, embora o gol do Inter tenha sido irregular. Eu acho que o resultado justo para o jogo, com ou sem erro de arbitragem, é o empate, nenhum time ter conseguido a vitória. Mas eu não imaginava que o Corinthians, contra uma das melhores equipes do campeonato, pudesse ter a personalidade de mandante que teve. Porque isso é que será necessário na quarta-feira contra o Flamengo. Exatamente. Porque o ambiente, mesmo que... É uma coisa paradoxal e engraçada. Vamos supor que o Jair estivesse convencido, e obviamente isso não é verdade, é só uma suposição maluca, que o Corinthians tem que atuar em casa como atuou no Maracanã. Fechado, protegendo o seu gol, porque alguma coisa vai acontecer, uma bola parada, um contra-ataque e tal. Mesmo que ele treinasse para isso e convencesse os jogadores, o time não se comportaria dessa forma de nenhuma maneira, com Itaquera lotada, com a presença de torcedores e tudo mais e tal. E aí seria horrível, porque seria uma atuação programada e outra feita. E aí seria provavelmente um desastre. Mas ele hoje deu sinais de que está planejando um Corinthians com um pouco mais de protagonismo. E não foi um jogo ruim, ao contrário. A semana se traduziu bem no jogo, né? Deu para ver que, tipo, observou os problemas, atacou os problemas, realmente não foi brilhante, mas não há a perspectiva desse time ser brilhante. Não. Né? Então, eu lembro de ter vindo aqui no fim de semana passado e dito, olha, ganhou, mas concedeu muito, o Sport finalizou bastante, né? Não dá para conceder tanto ao seu adversário assim jogando em casa. E hoje acho que assim, o Inter teve uma quantidade de chances coerente com um visitante bom que disputa o título, mas não foi nada inesperado ou nada fora da curva. Então acho que, claro, é um começo de trabalho, sabe? Tem um caminho imenso pela frente ainda e o que vai ser o resto do ano depende muito do que vai acontecer na quarta-feira. Mas eu já achei bem melhor. Mesmo tendo vencido o outro jogo e hoje não, eu já achei bem melhor. Sem dúvida. Também achei. Ele teve Melhor, mas o suficiente para criar a expectativa de passar pelo Flamengo na quarta-feira? Eu acho que é suficiente para ter um jogo capaz de classificação para a final de um campeonato, sobretudo o fator casa. Não dá, mesmo hoje, mesmo com o estádio não cheio, mesmo com o preço de ingresso absurdo, que o Corinthians está com dificuldade para lidar, lota treino e não lota jogo, aquela situação que tem ocorrido. Mesmo hoje, eu não acreditaria, eu nunca colocaria, se eu tivesse a minha loteria esportiva, coluna 2 para o Internacional contra o Corinthians no Itaquera. Não dá para colocar, entendeu, gente? É uma outra situação. E o Flamengo vai viver isso, vai ser visitante. O Corinthians tem a vantagem de jogar em casa. E assim, são 2 gigantes. Você colocaria coluna 2 para o Flamengo? Quando? Na Copa do Brasil? No Campeonato Brasileiro. Colocaria. Você acha normal ir lá, ganhar do Corinthians? Não, acho, claro, é possível. Tranquilo. Tranquilo não, pelo contrário. Tá. Eu não acho, mesmo com uma distância, fosse Palmeiras e Corinthians, hoje o melhor time do Brasil, do segundo turno, jogar em Itaquera contra o Corinthians, eu não coloco coluna 2. Não é assim. Coluna 2 em Itaquera é difícil em qualquer situação. Não é? Você manda um triplo, porque os resultados são normais. Que eu não tivesse o triplo. Não. Tá. Na Copa do Brasil, se tivesse, você colocaria a coluna 2 pro Flamengo? Não, eu acho o resultado mais provável desse jogo um novo empate. Eu não acho, entendeu? Pênalti, e não tem gol fora, pode ter pênalti. Aliás, acho que os 2 treinadores devem estar pensando
muito nisso, que é uma possibilidade grande. Com 2 goleiros especialistas. Né? Exatamente. Como no domingo passado, o ambiente é muito favorável ao Corinthians, o gramado é muito favorável ao Flamengo. Só que o gramado, não é fácil jogar. de Itaquera ele é muito específico. Só o Corinthians sabe exatamente o detalhe. É um gramado mais rápido. Ele é uma coisa... Ele é lindo, não tem oscilação, não tem buraco, mas é um tipo de grama que acelera o jogo. O Corinthians está muito acostumado a jogar, os outros nem tanto. Você vê, quantas vezes você vê cara do time adversário escorregando no gramado? Sim, mas ele colabora com o time técnico. Sim, sem dúvida alguma. A questão de como a bola se comporta ao rolar ali realmente é específica, como é na arena do Atlético Paranaense. Mas eu acho que o Flamengo sofreu demais no Maracanã porque era um campo, como disse o Calçade, de beach soccer. Beach soccer. Se a estratégia do Corinthians na contratação do Jair foi também estar em condição de ir à final da Copa do Brasil dali a não sei quantos dias, recebendo o Flamengo na volta, o Corinthians está em condição de se classificar. Hoje você vê condição de se classificar. Sim. Vê condição, não vê o time frágil que a gente estava observando. Vai conseguir? Não sei se vai conseguir. É um jogo cachorro grande. Vale lembrar, a gente vai falar do Flamengo e Atlético, insisto, no segundo bloco. O Flamengo também ganhou pontos, literalmente, e também não literalmente, nas últimas semanas, com algumas situações, algumas alternativas que apareceram. Então, o Flamengo também tem coisas para apresentar na quarta-feira. Jogadores resgatados, tem outras coisas. Sim. Precisa ver se não é um resgate por um jogo, por uma situação. Às vezes é só por um jogo. Às vezes é por... Nossa, e isso a gente já cansou de ver no futebol. Ô, Mauro, o Corinthians, 2 semanas, quase 2 semanas, já vamos contar 2 semanas que é o próximo jogo. 2 semanas após o primeiro confronto com o Flamengo. Chega melhor? Preocupa mais? Bem, acho que eu continuo achando que o comportamento do Corinthians no Rio de Janeiro foi exagerado, né? Como se o Corinthians estivesse enfrentando o Real Madrid e estava enfrentando o Flamengo. E o Vasco mostrou dias depois que foi um exagero. Para jogar de outro jeito. Tanto que o Vasco se comportou de outra forma e dominou o jogo em Brasília e até esteve mais próximo da vitória, merecia até, achou vencer aquele clássico. E jogando em casa, eu imagino que vai ser um comportamento diferente, claro. E depois desse período de trabalho do Jair, sempre é possível conhecer melhor os jogadores, entender melhor o que cada um é capaz de fazer, nos treinos, no dia a dia, nas conversas, na observação. Claro que ele tem condição de fazer algo melhor. Naquele momento era o segundo jogo. Ele chegou, comandou contra o Palmeiras e já foi para o Rio para fazer jogo com o Flamengo. Ele tem muito mais condições agora. A questão é o time se comportar como um Corinthians em casa. Ou seja, vai ser um time cauteloso, cuidadoso, claro. Esse tipo de jogo requer também um cuidado defensivo maior, mas porque é um jogo eliminatório. Né? Um vacilo, uma bobagem, tomar 1, 2 gols, você se vê numa enrascada. Hoje a gente acompanhou o jogo, transmitimos o jogo Arsenal e Everton. O Everton perdeu vários gols. Em pouco tempo o Arsenal fez 2-0. Um gol no impedimento absurdo, inclusive, mas rapidamente tomou 2-0. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Então, os cuidados defensivos num jogo de mata-mata, eles são mais do que necessários. Mas acho que sem aquele exagero, né? Acho que aquilo foi demais. O Corinthians chutou uma bola no gol. Aliás, os times do Jair chutaram uma bola no gol contra o Flamengo em semifinais em 2 temporadas. Do Pimpão, no jogo de volta no Maracanã ano passado, no Engenhão. Não havia nenhuma finalização certa do Botafogo e o Corinthians também não acertou o alvo. Ele deve bater o recorde agora, né? Na Vejamos se agora. É bem provável. Finaliza algumas vezes, pelo menos, tenta fazer o gol. Acho que ele fará pelo menos o dobro. E hoje. Que não é também grande coisa. E hoje também impedimento no gol do Internacional, daqueles impedimentos que, pelo amor de Deus, né? Bola parada, pô. Bola parada e o jogador impedido estava próximo do bandeira. Não dá para não ver esse tipo de impedimento. O cara, é o trabalho dele, ele faz isso, é treinado para isso. Achei uma falha grave da arbitragem também. Gravíssima. O Corinthians, o Bertozzi, te agradou mais? Aí não só pensando no jogo contra o Flamengo, porque é uma situação complicada, não dá para jogar o Roger, o Jonas machucado, ele está meio sem opção. Mas te agradou mais esse Corinthians sem o centroavante, sem o cara fixo ali? Sim. Experimentado hoje? Uma coisa que dá para pensar para sequência? Acho que sim. Vamos lembrar que o Palmeiras, o Corinthians lá atrás teve uma situação com o Carille, com uma maneira diferente, um pouco de jogar, mas alguns momentos muito inspirados, sem ter o camisa 9, né? Claro, era o Rodriguinho, e Rodriguinho é uma coisa, Matheus Vital é outra, Jadson é outra, mas é o que tem hoje.
Hoje o time conseguiu controlar mais a bola em algumas situações. Trocou muito passe o Corinthians hoje. 400. Né? 400, né? Trocou muito passe até para a média histórica dos times do Jair, é muito. Então, acho que é um experimento que é viável, na minha opinião. Acho que não só pensando no jogo de quarta-feira, não, onde naturalmente ele já não teria o Roger de qualquer maneira, mas até porque o desempenho dos centroavantes do Corinthians não sugere que qualquer um deles tenha que ser necessariamente titular, né? Não é esse caso. Você ter o Jô, maravilha, né? O Jô vai te dar inúmeros pontos, soluções. O Corinthians não tem hoje um centroavante que faça isso. Então, não é necessidade absoluta. Gostou da ideia, Arnaldo? Eu venho gostando dessa ideia há algum tempo. Acho que o time se encaixou bem. E acho a grande curiosidade do Corinthians sem centroavante, para mim, é que o time, embora tenha tomado um gol de bola parada nessa partida, um gol irregular que a gente está falando, ele não tem sofrido tanto com a bola aérea. O time do Corinthians é baixo para a maioria dos times, para pegar todos os outros. Dificilmente um time... Melhorou. Questão de posicionamento, de treinamento e tudo mais, porque o centroavante hoje também serve muito para a bola parada aérea defensiva. E você tirar o Roger do time, ou não ter o Roger, significa que você tem dois zagueiros, o Corinthians tem dois zagueiros altos e o que mais jogador, perceba, e fez um gol de... O Romero cabeceou na quina da pequena área, sem marcação. Então, o Romero já tinha, além de feito gols de cabeça contra o Sport, lá ele entrou e trombou na primeira bola e a bola sobrou para o Avelar. O Romero tem um posicionamento interessante como centroavante. Contra o Cruzeiro, ele ganha um rebote do Manuel, que é mais alto. Exato. Ele é forte, ele é curioso como compensa nesse aspecto a ausência do centroavante. O Corinthians não tem sofrido. Hoje, assim, se eu fosse armar um time de futebol, eu ia ter pelo menos 5 jogadores para bola aérea. Mourinho, é você? Não, mas o futebol é assim, não. O futebol hoje é assim. Filipão é assim, sei lá. Claro. Hoje você tem jogador alto e bom. Não estou falando de jogador alto e ruim. Você tem jogador alto e bom. Mas o futebol é assim toda hora. Você vê, a gente viu lá os clipes dos gols da rodada antes quase todos os gols de escanteio, volta lateral, etc e tal. Os gols de Corinthians Internacional. Mas o Corinthians, mesmo com um time de média estatura baixa, ele não tem sofrido tanto com a questão do jogo aéreo. É interessante. E ofensivamente, que o André destacou, o Romero atrapalha pra caramba. Quando ele não consegue finalizar de cabeça, ele tromba tal e tem a segunda bola, a tal da casquinha. Tal. É interessante isso. O gol do Damião foi muito parecido com o gol do Henry na Seleção Brasileira na Copa de 2006. Só faltou o meião, né? Estavam ambos, Damião e Henry, sem absolutamente nenhum incômodo para finalizar. Só que o Henry não estava impedido e o Damião estava, e 3 jogadores além dele do Internacional também estavam. Só um detalhe aqui, sem querer polemizar muito, mas quando fala de arbitragem, sempre polemiza. Tudo bem com a arbitragem, esses jogos importantes, que já tem alguns jogos que a gente sabe que são decisivos, tem gente brigando ali na parte de cima da tabela pelo título. O Inter não tem sofrido, né? Com a arbitragem. Não, né? Nas últimas semanas, mesmo perdendo da Chapecoense, digamos que aquele final de jogo ali, aquele pênalti no final, etc e tal, é que foi a derrota. Que o Jandrei pegou. Acho que... Tá sentindo que alguém falar sendo favorecido é complicado, mas tem alguém que na hora crucial ali tá levando algum tipo de vantagem em detrimento de outro, que está sendo mais prejudicado. O que eu acho legal da edição desse ano, além do equilíbrio para a disputa do título, é justamente isso não ter dominado as discussões, a questão da arbitragem. Eu acho que as arbitragens são fracas, niveladas por baixo, mais do que a técnica do campeonato, as arbitragens. E fico, assim, perplexo ainda quando a gente vê árbitros brasileiros tendo boas atuações internacionais com outro tipo de comportamento e volta para o Brasileirão. Tem a falta de colaboração dos jogadores também tem, mas elas estão niveladas por baixo, mas não estão comprometendo o campeonato. De uma forma que a gente levante aqui toda semana a discussão. Agora, assim, eu acho que nessas últimas rodadas,
digamos que as decisões não prejudicaram o Internacional nas suas partidas. Tá. A gente teve algumas dúvidas, prejudicaram discussões. quem? Numa semana em que o VAR foi sabotado na quarta-feira em Buenos Aires Isso. e que no mesmo dia na Liga dos Campeões teve uma expulsão que o VAR poderia alterar, hoje esse lance o VAR resolveria, não foi gol. Se esse jogo é da reta final da Copa do Brasil, esse lance. o gol não vale. É isso. É que o Inter teve lances discutíveis na partida contra o Cruzeiro, na partida contra a Chapecoense, na partida contra o Corinthians. São 3 partidas recentes. Estou falando, né? O gol anulado do Cruzeiro, o pênalti a favor contra a Chapecoense, o gol do Damião nesse jogo. Né? Então, como a gente está falando de um dos ponteiros do campeonato, Isso. a gente... Algum outro ponteiro está sendo, de certa forma, prejudicado? Jogos, arbitragens polêmicas? Não. Você está querendo chegar a alguns... Ele está eu estou perguntando. Tá dando a impressão que não. perguntando. Eu acho que você sabe a resposta. Eu só estou perguntando, porque é o seguinte, né? Se tem alguém sendo, entre aspas, favorecido, entendeu? Na hora do vamos ver ali, tem é pró, 5, tem alguém contra, né? Tem Sempre 5 brigando pelo título acirradamente, ninguém está sendo tudo bem com a beneficiado Tudo bem. ou prejudicado. Tá, tudo bem com a Então, arbitragem, Mauro? Brasileiro, tudo certo até agora? Teve esses erros agora recentes, né? O Inter perdeu um pênalti muito mal marcado, e hoje um gol em impedimento. Sim. O clube que se beneficiou hoje e poderia ter se beneficiado da segunda-feira foi o Internacional. Daqui a uma semana a gente pode falar que é um outro, etc. Não chega a ser algo do tipo, esse time costumeiramente... Não, mas nessa semana aconteceu. Isso é uma constatação. O pênalti foi ridiculamente marcado, foi desperdiçado, e hoje o impedimento é um fato, não é algo discutível. O impedimento foi claro. E como disse o André, não era nem impedimento de um jogador. Tinha mais gente ali em condição irregular. Para fechar, o Internacional pode ficar feliz com o empate? O resultado foi bom? É que a sequência, tudo bem, perdeu para a Chape, mas o resultado hoje. A foto. Passar o Corinthians fora de casa. Foto, você pode olhar para isso. A tradição diz, né, um ponto fora. Se você fizer um ponto em todos os jogos fora no Campeonato Brasileiro, muito provavelmente, se você também fizer a sua parte, não necessariamente vencendo todas as partidas em casa, você vai fazer uma pontuação que vai te permitir lutar. É óbvio isso, né? Então, assim, analisando o jogo isoladamente, 1-1 com o Corinthians em Itaquera, ok, bom resultado, permite ao Internacional continuar na disputa. Mas, sendo esse jogo o segundo em que a liderança esteve disponível e o Inter não alcançou, sendo que no primeiro deles ele vencia um jogo, num lugar ok, onde não é simples jogar, mas estava vencendo. Num final de rodada em que o São Paulo permitiu, o Inter poderia ser líder na segunda-feira, não foi. Poderia ser líder no domingo, não foi. Não é um bom resultado. Agora, analisando só o jogo, empatar com o Corinthians em Itaquera, não é ruim, claro que não. É mais fácil de aceitar que o de Chapecó. Sem dúvida. Claro. Porque tem todos os contextos. O desempenho foi muito ruim, para tomar a virada do jeito que foi, perdeu o pênalti. Se é no final do campeonato algo der errado para olhar para trás, Esse jogo você vai olhar muito mais para Chapecó do que para hoje. Isso aí. Sem dúvida. Concorda? Totalmente. De acordo, Mauro? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente fala do Flamengo, que venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O Flamengo é que ele deixou de brigar pelo título. Ele estava desgarrando lá de cima. E hoje, com essa vitória, ele volta a ficar próximo. 3 pontos. Fica uma vitória do líder do campeonato, né? E tem confronto direto com esse líder do campeonato. Vai ter contra o São Paulo. E o Flamengo volta a brigar. O Galo fica um pouquinho mais atrás ali. E a gente vai falar sobre esses dois no próximo bloco. Ainda do Grêmio, que eu já vi fã de esporte. O Grêmio também. Claro, o Grêmio também. Está a 4 pontos. Vamos falar do Grêmio já, que tem uma vitória suada contra o Ceará. A gente sabe como está sendo difícil enfrentar o Ceará nesse momento do Campeonato Brasileiro. Voltamos já.